Primeiramente, se você é contra esse desgoverno assassino que está acabando com o país, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também, olha, um segundinho, curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias e quanto mais inscritos a gente tiver, mais oposição a gente consegue fazer a eles, porque aumenta o nosso alcance para a gente levar a verdade para as pessoas. Eu e você sabemos que eles trabalham com base em fake news. Agora, vamos falar sobre o quebra-pau, um quebra-pau total no governo. O líder do MDB no Senado é o senador Eduardo Braga. Ele é um senador da base de apoio ao Bolsonaro. Tá aqui a fotinho do Eduardo Braga. Pois bem, ele vendeu votos, como muita gente faz lá no Senado e na Câmara, em troca de orçamento paralelo, em troca do Bolsolão. Ok, só que tem uma coisa. O governo Bolsonaro, como eu venho falando aqui nos últimos tempos, às vezes promete, mas não paga. Então eles compram os votos dos senadores, dos deputados e não pagam os votos, não pagam com as emendas prometidas. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o Eduardo Braga, líder do MDB, vamos lembrar que ele era titular da CPI da Covid e ele foi uma das pessoas que rachou a CPI no finalzinho para tirar do Bolsonaro os crimes de homicídio e de genocídio. E aí, o Eduardo Braga, como líder do MDB, ele ligou para a ministra da Secretaria de Governo, que é a ministra Flávia Arruda. Vou mostrar aqui a foto dela também, que é bom que aí todo mundo já sabe quem é quem aqui. Essa é a Flávia Arruda, tá aqui, Flávia Arruda. Ele ligou para a Flávia Arruda e ele não ligou da maneira mais educada possível, não. Ele ligou aos berros, dizendo: cadê minhas emendas, cadê o que foi prometido, eu quero, e começou a xingá-la. Imagina um senador, líder do maior partido do Senado, simplesmente liga para uma ministra e começa a xingá-la de tudo que é nome. E a Flávia Arruda não estava sozinha na sala. Ela estava ao lado do Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, que também é responsável por emendas e diretamente responsável por nomeações. E ela estava ao lado também do ministro do Desenvolvimento Regional, que é o Rogério Marinho. Então, o senador do MDB começou a xingar a Flávia Arruda de tudo que era nome e os dois ali ao lado. O que aconteceu? A senadora começou a chorar. A ministra começou a chorar. Ela chorou. Imagina o tamanho do quebra-pau para a ministra chorar. Quando ela chorou, ela passou aos prantos o telefone para o Ciro Nogueira. Coincidência ou não? O senhor Eduardo Braga, que é machão, é tigrão pra cima da Flávia Arruda, com o Ciro Nogueira ele falou pianinho, ele falou com a voz fininha assim: não, Ciro Nogueira, onde estão as minhas emendas que foram prometidas? Aí ele ficou pianinho, aí ó, o machão ficou pequenininho. Depois, algumas horas depois, ele ligou pro Rogério Marinho, ministro, e que boa parte do Bolsolão, se não quase todo o Bolsolão, é pago pelo ministério do ministro Rogério Marinho. Então ele ligou pro Rogério Marinho para falar: cadê minhas emendas? Com o Rogério Marinho também ele foi pianinho, fininho, assim: Rogério Marinho, onde estão as minhas emendas? Mas para Flávia Arruda ele foi machão, aí a gente vê aí o machismo. A coisa foi tão ruim que até o governador do Amazonas, que é aliado do Bolsonaro, o governador do Amazonas foi ao Twitter falar: olha, tem um senador aqui do Amazonas que foi muito mal educado com a ministra, foi machista. Aqui no Amazonas a gente não concorda com esse tipo de comportamento. Pronto, a coisa ficou ruim para o senhor Eduardo Braga, a coisa está bem ruim para ele. E o pior, até o momento, enquanto eu gravo o vídeo, as emendas não foram liberadas. Ele gritou, xingou, fez a ministra chorar, depois se humilhou lá para os outros dois ministros, tá sendo chamado de machista por todo mundo. Eu tô até eu aqui mostrando a foto dele para você ver como ele é um lixo e não conseguiu as emendas que foram prometidas. Isso está mostrando uma coisa que está acontecendo ultimamente. Eu lembro, nos primeiros anos do governo Bolsonaro, era raro eu vir aqui falar no Plantão Brasil e falar: olha, teve um quebra-pau no governo, teve um quebra-pau, gente brigando, gente chorando, quase saíram na porrada. Era raro. Agora não. Agora quase todo mês eu venho aqui falar de alguma briga, de algum quebra-pau. Teve, faz mais ou menos 2 meses, uma briga do ministro do Turismo com o secretário da Cultura. Eles quase saíram no tapa na frente do Bolsonaro, e o Bolsonaro começou a gritar. Se escutavam os gritos dos corredores do Palácio do Planalto, do ministro com o outro que também é quase ministro, né, que é o secretário, e o Bolsonaro, os três quase saindo no tapa, os dois, o Bolsonaro brigando com os dois. Também teve briga do Bolsonaro com o Paulo Guedes, dele xingar o Paulo Guedes. Eu tô falando de xingar, não tô falando de aquela briga que as pessoas ficam um pouquinho mais, levantam o tom de voz. Não, tô falando de xingar mesmo, xingamento, coisa vulgar.
Teve uma briga do Bolsonaro com o Paulo Guedes que também se escutavam dos corredores do Palácio do Planalto. Agora, tem uma briga de um senador da base aliada. Não pense que só porque durante metade da CPI da Covid o Eduardo Braga estava contra o Bolsonaro, que ele é anti-bolsonarista. Não é. Assim como tantos ali da CPI da Covid se mostraram, no final, eles mostraram que são bolsominions. Aí a gente tem vários nomes aí para falar. Tem a Simone Tebet sempre votando com o Bolsonaro, tem o Alessandro Vieira, tem a Elisiane Gama, todos eles na hora que precisa o Bolsonaro, eles votam com o Bolsonaro, sempre. Inclusive na nomeação do André Mendonça veio a Simone Tebet falar: nossa, o André Mendonça tem umas declarações ruins, mas vamos dar um voto de confiança para ele. Pois bem, você vê, aí traidor. Eduardo Braga, outro também, que votou a favor do André Mendonça, vota a favor do Bolsonaro, enfim, vota sempre contra o povo e sempre a favor do governo Bolsonaro. Esses senadores, agora fica claríssimo, eles usaram a CPI da Covid como palanque, foram para cima, a CPI fez um trabalho excelente, mas quando acabou a CPI eles aproveitaram para quê? Tiraram os dois crimes do Bolsonaro, que era homicídio e genocídio, e aí começaram a se vender para o governo Bolsonaro. E aí por isso alguns estão irritadinhos. Por quê? Porque eles estão começando a ser expostos, e aí eles percebem que eles estão perdendo eleitorado, que qualquer um que cola com o Bolsonaro, essa pessoa perde votos. Tanto é que a maioria dos senadores e deputados do Nordeste não querem o Bolsonaro no palanque deles. Então, porque eles sabem o quê? Pô, vou colocar o Bolsonaro aqui no meu palanque, em vez de eu ganhar voto dos bolsonaristas, não vou ganhar voto dos bolsonaristas, porque eles só votam em bolsonarista raiz, e ainda vou perder voto do pessoal que vota comigo. Então, a coisa tá difícil pro pessoal do governo, e começou aquilo que eu falei aqui faz alguns meses. Começou, a popularidade começa a baixar, e eu falei, ó, se baixar de 20%, vai começar a ter quebra-pau quase toda semana, e vai começar o apontar de dedos, um apontando o dedo pro outro, dizendo a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, e eles vão começar a brigar toda hora. Começou. Eles estão brigando toda hora, os bolsonaristas brigando com ex-bolsonarista brigando com bolsonarista, nos grupos bolsonaristas do Telegram, tá um quebra-pau. Comenta aí se alguém quiser, que eu faço um vídeo só sobre isso, que a coisa tá engraçada nos grupos bolsonaristas lá em Chernobyl. Tá um quebra-pau por causa do Abraham Weintraub, muitos bolsonaristas querem que ele seja candidato a governador, e do atual ministro do Turismo, o Gilson Machado, que o Bolsonaro quer que ele seja candidato a governador em São Paulo. Então não quebra-pau entre os bolsonaristas, que alguns querem o Weintraub, outros confiamos no mito, o mito nunca erra, o Bolsonaro jamais erra, então se ele quer o ministro do Turismo, tem que ser o ministro do Turismo candidato. E os outros falam, não, o ministro do Turismo é um traidor, tem que ser o Weintraub. Pronto, então tá um quebra-pau generalizado. Só que esse quebra-pau não é apenas entre os bolsonaristas, que são eleitores. Não, esse quebra-pau tá chegando já no Congresso Nacional. Deputados bolsonaristas que são mais olavistas, ou seja, mais fãs do Olavo de Carvalho, e eu vou falar, são muitos, eles querem o Weintraub. Os outros, não, eles querem o Gilson Machado, mas eles não falam isso abertamente. Por quê? Porque eles não vão contrariar o mito, o Bolsonaro, eles não vão contrariá-lo em público, porque eles sabem que qualquer um que contraria o Bolsonaro em público é linchado virtualmente pelo gabinete do ódio e pelos outros bolsonaristas. Então, reservadamente, também tá um baita de um quebra-pau. Então prepara que nos próximos... Eu ia falar nas próximas semanas, mas sempre que eu falo as coisas acontecem antes, né? Então talvez nos próximos dias, quem sabe, mas se não nas próximas semanas, teremos várias notícias de brigas de parlamentares bolsonaristas por conta da formação da chapa para a próxima eleição. E essa briga do Eduardo Braga com a ministra tem muito a ver com isso. Por quê? Quando o Bolsonaro se rendeu ao Centrão, isso foi logo depois da prisão do Queiroz, tá? Queiroz foi preso no mês seguinte, coincidência ou não, o Bolsonaro se rendeu ao Centrão. O Eduardo Braga, ele se tornou um dos principais aliados do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele primeiro se aliou ao pessoal do MDB, amigos do Michel Temer. Tanto é que o líder do governo Bolsonaro no Senado e o líder do governo Bolsonaro no Congresso são dois senadores do MDB. Para você ter ideia, dois companheiros do Eduardo Braga. Ele não se tornou líder, mas poderia ter se tornado. Assim foi por indicação. O pessoal do Michel Temer indicou dois senadores, poderia ter sido o Eduardo Braga. Não foi, coincidência ou não, tá. Mas poderia ter sido ele. E ele começou a ser agraciado com emendas. Ganhou mais de 100 milhões em emendas. Assim como o Fernando Bezerra Coelho ganhou mais de 150 milhões de emendas do Bolsolão, e veja bem, esses 150 milhões que ele ganhou é o que a gente sabe, fora o que não foi revelado ainda, que o STF deu 90 dias, já passaram uns 20,
para que o Senado torne isso público. Então saberemos quanto receberam, se aqui não vão mentir nessa, porque ó, tenho quase certeza que vão chegar, vão começar a mudar os valores. Tá, agora, a briga é o seguinte, eles querem, além deles quererem emendas porque é ano eleitoral, eles precisam, veja bem, eles não precisam apenas se reelegerem, porque tem senador que não vai participar da eleição, eles precisam eleger governadores que são aliados. E aí tem um problema, alguns desses senadores, Eduardo Braga é um deles, não estará com o candidato bolsonarista ao governo. E não estará, provavelmente, com o candidato da Flávia Arruda, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, que são três do partido. A Flávia Arruda é do PL, mas ela é muito mais ligada ao Partido Progressista. E o Ciro Nogueira e o Arthur Lira são do Partido Progressista. Então, vai começar uma briga muito grande na base aliada do Bolsonaro, que é aliada, mas só tá com o Bolsonaro por dinheiro, que eles querem grana. E vai começar, e já tá acontecendo agora, por isso um dos motivos da briga, do pessoal do governo Bolsonaro segurar essas emendas. Pra quê? Porque eles sabem, pô, eu vou dar 100 milhões de emenda aqui pro Eduardo Braga. O Eduardo Braga vai apoiar fulano para governador. Ele não é o nosso candidato, esse fulano que ele vai apoiar para governador. O cara vai se turbinar, vai turbinar a candidatura dele, o Eduardo Braga vai dar palanque para outro cara, vai dar palanque para deputados que não serão bolsonaristas, que não estarão no bloco do Partido Progressista do PL na próxima eleição, e fazendo tudo isso com dinheiro que nós vamos dar? Não, é melhor dar o calote nele. Por isso começam as brigas. Veja bem, isso que aconteceu com o Eduardo Braga está acontecendo nesse exato momento com centenas de parlamentares. Vai virar uma panela de pressão. E eu vou te falar quando essa panela de pressão vai estourar. Eu quero dar uma panela de pressão no fogo ainda brando. Vai aumentar o fogo. Sabe quando vai estourar? Quando o Congresso Nacional responder, eles têm obrigação de responder para o STF, que deu 90 dias, quando responder quanto cada parlamentar ganhou de emendas. Porque aí vai começar aquela de um parlamentar falar, ô, peraí, que no dia tal, eles sabem qual votação foi em qual dia, eles lembram disso. Não, eles fingem que não lembram em entrevistas, mas eles sabem, tem tudo anotadinho. Aí, mesmo sabem de cabeça. Por que no dia tal eu ganhei 15 milhões e o deputado tal ganhou 30? Por que o outro ali ganhou 50? Por que o outro ganhou 20? Por que eu tô ganhando menos que os outros? Isso vai começar. E já tem deputado até bolsonarista que já tá bravo, porque eles escutam uns falando com os outros, ó, fulano ali ganhou 50 milhões na votação que você ganhou só 10, viu? Babaca. Aí, e eles xingam, como você vê, eles não têm pudor nenhum. A gente acha, nossa, os políticos são todos pessoas educadas, não falam um palavrão na vida. Quê? Os caras tudo boca suja, para você ver como ele falou com a ministra até ela chorar. E eles xingam uns aos outros e brigam uns com os outros, mas essa briga vai intensificar assim que souberem quanto cada um ganhou. Porque aí os que ganharam menos vão ficar irritadíssimos, os que ganharam um pouquinho mais, mas ainda ganharam menos, também vão ficar irritados. Vai ser uma briga generalizada, então aguardemos os próximos episódios, que vai ter muito quebra-pau no governo, e é bom. É bom, um bando de corrupto, fascista, e eles mesmos se destroem. Claro que a gente, quando der pra jogar gasolina na fogueira, como hoje, a gente joga gasolina na fogueira. Joga ou não joga? Eu vou mostrar aqui, ó, nosso carro de som lá em Mato Grosso. A gente tá agora em lugares bolsonaristas denunciando os crimes deles. Aqui um trecho para você ver como tem polícia e polícia. Lá no interior da Paraíba, o policial, a mando de um secretário da prefeitura, tentou prender o rapaz no nosso carro de som. Fiz até um vídeo aqui sobre isso. Aqui, Mato Grosso, cidade que deu 80% dos votos a esse demônio em 2018. E aí, passou em frente ao carro de polícia, ninguém falou nada, tudo ok, todos escutando umas boas verdades e engolindo seco. Para você ver como tem pessoas e pessoas. Esses policiais que o carro passou são honestos, viram lá, falaram, putz, estão denunciando o nosso mito, se forem policiais bolsonaristas, que devem ser no Mato Grosso. Mas lá na Paraíba, mesmo o cara, 90% da população sendo contra o Bolsonaro, o policial foi lá falando, não quero nem saber, desliga esse som. Pra você ter ideia de como as coisas são. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui.
que é o botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima deles. Falou!